Uma série baseada em uma entrevista com um alienígena. Começa o meu aprendizado. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Lá pelo 15º dia, após o resgate de Ayr do lugar do acidente, eu já era capaz de me comunicar fluentemente e sem esforço com ela em inglês. Ela tinha absorvido o material escrito de forma surpreendente, a ponto que seu aprendizado acadêmico superava em muito o meu. A despeito de eu ser graduada no secundário em Los Angeles em 1940 e ter feito faculdade de pré-medicina e treinamento em enfermagem, a minha variedade de leituras tinha sido bastante limitada. Eu não tinha estudado a maior parte dos assuntos a que Ayr tinha sido exposta, principalmente considerando o seu apurado entendimento, a intensidade de seus hábitos de estudo, além de uma memória fotográfica. Ela era capaz de lembrar de longas passagens dos livros que lera. Tinha uma especial predileção pelas partes das histórias favoritas da leitura clássica, como As Aventuras de Huckleberry Finn, Contos das Viagens de Gulliver, Peter Pan e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ayr tinha se tornado uma professora e eu uma estudante. Eu estava para aprender o que os homens da Terra não sabiam e não tinham como saber. A grande quantidade de cientistas e de agentes que nos observavam através do espelho da nossa sala de entrevistas, a quem Ayr e eu agora nos referíamos a eles como a galeria, estavam cada vez mais impacientes para fazer perguntas. Mas Ayr continuava a recusar responder qualquer tipo de pergunta feita por eles, mesmo que fossem de forma indireta através de mim ou por escrito. Na tarde do 16º dia, Ayr e eu nos sentamos próximas uma da outra, enquanto ela lia. Ela fechou a última página do livro que estava lendo e o colocou de lado. Eu estava quase pegando o próximo livro da grande pilha de outros livros para serem lidos, quando ela virou e disse, ou pensou para mim: agora estou pronta para falar. Inicialmente, fiquei um pouco confusa com a observação. Fiz um gesto para que continuasse, e ela começou a me ensinar minha primeira lição. Transcrição oficial da entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Roosevelt Army Airfield, 509 Bomb Group. Assunto: entrevista com um alienígena. 24/7/1947. Primeira sessão. O que você gostaria de dizer, Ayr? Perguntei. Faço parte da Força Expedicionária Domínio nesse setor do espaço por muitas centenas de anos. Todavia, pessoalmente não tinha tido contato próximo com seres da Terra desde 5.965 anos antes de Cristo. Não é minha função principal interagir com habitantes de planetas dentro do domínio. Sou uma oficial, piloto e engenheira, com muitas responsabilidades a cumprir. Apesar de tudo, embora seja influente em 347 outras línguas dentro do domínio, nunca tinha tido exposta a sua língua inglesa. A última língua da Terra com qual estive exposta foi o sânscrito dos hinos védicos. Naquela época, era membro de uma missão enviada para investigar a perda de uma base do domínio localizada das montanhas do Himalaia. Um batalhão inteiro de oficiais, pilotos, pessoas da comunicação e de administração havia desaparecido e a base foi destruída. Vários milhões de anos atrás,
fui treinada a servir como uma oficial de investigação, avaliação de dados e em programa de desenvolvimento para o domínio. Como tinha experiência nessa tecnologia, fui enviada para a Terra fazendo parte de um grupo de buscas. Uma das minhas responsabilidades era interrogar a população humana que habitava a área próxima naquela época. Muitas pessoas nessa área reportaram avistamentos de vimanas ou naves espaciais no local. Seguindo pistas lógicas de evidências, testemunhos, observações e também ausência de evidências, liberei meu grupo para a descoberta que ainda havia naves do Velho Império e de instalações do Velho Império muito bem escondidas no Sistema Solar, os quais desconhecíamos completamente. Você e eu éramos incapazes de nos comunicar na sua língua, pois nunca tinha tido contato com sua língua. Mas agora que vasculhei os livros e os materiais que você me ofereceu, retransmiti os dados para a nossa estação espacial nessa região e foram processados por nosso oficial de comunicação através dos nossos computadores. Tudo isso foi traduzido em minha língua e transmitido de volta para mim em um contexto que posso entender melhor. Também recebi informações adicionais dos arquivos armazenados em nossos computadores sobre a língua inglesa e sobre os registros do domínio referente à civilização da Terra. Agora estou preparada para fornecer determinadas informações que sinto que serão de grande valor para vocês. Vou dizer a verdade para vocês, embora a verdade seja algo relativo. Gostaria de compartilhar com vocês tal honestidade e apuradamente quanto seja possível. A verdade, como vejo, dentro dos limites da minha própria integridade para minha raça e sem violar meus comprometimentos com a organização a que sirvo e a que jurei defender e proteger. Ok, pensei. Você vai responder as perguntas da galeria agora? Não vou responder perguntas. Vou fornecer informações para vocês que penso que serão benéficas para o bem-estar dos seres espirituais imortais que abrangem toda a humanidade, que ajudarão na sobrevivência de toda a miríade de forma de vida no meio ambiente da Terra, à medida que isso faz parte da minha missão ao garantir a preservação da Terra. Pessoalmente, é minha convicção que todos os seres sencientes são seres espirituais imortais. Isto inclui os seres humanos. Para garantir a exatidão e a simplicidade, usarei a expressão ser-estar, porque a natureza primária de um ser imortal é que eles vivem em um estado eterno de ser, e a única razão para sua existência é que decidiram estar. Não importa qual seja o nível social da sociedade, todo ser-estar merece respeito e o tratamento que eu mesma gostaria de receber dos outros. Qualquer um na Terra continua sendo um ser-estar, independentemente se está ou não consciente disso. Controlar e expandir o território e recursos do domínio. Ayer destacou que suas próprias atividades eram muito parecidas com as dos exploradores europeus que descobriam e reivindicavam o novo mundo para o Santo Padre, o Papa, e para os reis da Espanha, Portugal e mais tarde Holanda, Inglaterra, França e assim por diante. A Europa se beneficiou com as terras adquiridas dos habitantes nativos. No entanto, os habitantes nativos nunca foram consultados ou questionados para tornarem-se parte do domínio das nações europeias, e soldados e padres eram enviados para ocupar o território e acumular riqueza. Ayer disse que tinha lido um livro de história que o rei espanhol lamentava o tratamento brutal que era dado aos nativos por seus soldados. Ele temia a retribuição pelos deuses que ele cultuava.
assim como estava escrito em vários testamentos da Bíblia. Pediu ao Papa que preparasse uma declaração chamada O Requerimento, que se imaginava que deveria ser lido para todos os habitantes nativos recém-incorporados. O rei queria que a declaração fosse aceita ou rejeitada pelos nativos e absolveria de toda a responsabilidade pelo resultante massacre ou escravidão desses povos. Usou essa declaração como justificativa para confiscar suas terras e posses por seus soldados e pelos padres do Papa. Aparentemente, o Papa pessoalmente não tinha nenhum sentimento de culpa ou de responsabilidade nessa questão. Ayer achava que tais ações eram típicas de um covarde e que não é surpresa que o território da Espanha diminuiu rapidamente. Apenas alguns anos mais tarde, o rei estava morto e seu império foi assimilado por outras nações. Ayer disse que esse tipo de comportamento não acontece no domínio. Seus líderes assumem total responsabilidade pelas ações do domínio e não se denigrariam dessa maneira. Nem temiam qualquer deus ou se arrependeriam de suas ações. Esta ideia reforça minha sugestão anterior que Ayer e seu povo provavelmente são ateus. No caso da posse da terra pelo domínio, os administradores do domínio escolheram não revelar abertamente esta intenção para os habitantes nativos da terra, até um momento mais tarde, quando poderão ou não se revelar dependendo de seus interesses. No presente, não é estrategicamente necessário tornar a Força Expedicionária Domínio conhecida para a humanidade. Na verdade, até agora, isto foi assertivamente oculto, por razões que serão reveladas mais tarde. O cinturão de asteroides perto da Terra é muito pequeno, mas um local importante para o domínio nessa região do espaço. Na verdade, alguns locais no Sistema Solar são muito valiosos para o uso como estações espaciais de baixa gravidade. Eles estão interessados principalmente nos satélites de baixa gravidade nesse Sistema Solar, que é composto principalmente pelo lado oculto da Lua, em relação à Terra, e pelo cinturão de asteroides, que foi um planeta que foi destruído há bilhões de anos atrás, e em escala menor por Marte e Vênus. Estruturas de ruínas sintetizadas de gesso ou bases subterrâneas cobertas por telas de forças magnéticas que são facilmente construídas para abrigar as forças do domínio. Assim que uma área do espaço é adquirida pelo domínio e se torna uma parte do território sob seu controle, é tratada como propriedade do domínio. A estação espacial perto do planeta Terra é importante somente porque está na rota de expansão do domínio para o centro da galáxia, Via Láctea e além. Naturalmente, todos no domínio sabem disso, com exceção do povo da Terra.